Parágrafo 1. A Era da Terra Ferida começou de forma silenciosa, com o mundo se desfazendo sob o peso de suas próprias decisões. Governos prometeram soluções rápidas para problemas complexos, mas, ao invés disso, desataram uma série de catástrofes. As nações colapsaram, a economia global entrou em um abismo sem volta, e a saúde pública foi aniquilada. A ganância insaciável por petróleo e terras férteis destruiu o equilíbrio ambiental, enquanto experimentos secretos deram origem a um vírus mortal que se espalhou como fogo, corroendo a humanidade de dentro para fora. Agora, os sobreviventes vagam em um mundo devastado, sem dinheiro, sem comida e com a terra incapaz de produzir como antes. Parágrafo 2. N, uma jovem de olhos cansados, caminhava pelas ruas desertas da cidade de Nova York, que outrora fervilhava de vida. Agora, os prédios eram esqueletos, e o ar estava carregado de poeira e morte. Após a morte de sua família, N vivia sozinha, movida apenas pela necessidade de encontrar alimento, até que a morte viesse a seu encontro. O boato de que ainda existiam lugares férteis a levava a continuar caminhando, mesmo quando as forças lhe faltavam. Cada esquina era uma armadilha, e qualquer movimento podia atrair saqueadores ou algo muito pior. Parágrafo 3. Um dia, em uma parte esquecida nas periferias da cidade, N encontrou Rick. Ele estava revirando o solo morto com uma pá improvisada, tentando em vão encontrar alguma coisa que crescesse naquele lugar estéril. Rick, um ex-biólogo, passou a vida estudando a natureza, mas agora observava impotente enquanto o mundo definhava ao seu redor. Ao ver N se aproximar, ele a saudou com cautela, seus olhos revelando a mesma desesperança. Apesar disso, algo os conectou: a luta pela sobrevivência e a necessidade de uma nova chance. Parágrafo 4. N contou a Rick sobre um rumor que ouvirá em sua cidade, um lugar chamado Oásis, uma fazenda fortemente protegida por um grupo que monopolizava o último pedaço de terra fértil na região. Rick, embora cético, sabia que essa poderia ser sua única esperança de encontrar solo saudável e, quem sabe, alguma solução para a terra ferida. Juntos, decidiram seguir o rastro dessa lenda, sabendo que o caminho seria perigoso. Parágrafo 5. Dias depois, enquanto atravessavam um trecho desolado de uma cidade abandonada, eles encontraram Catherine, uma engenheira agrônoma que vivia sozinha em um prédio caindo aos pedaços. Ela tinha um conhecimento profundo sobre a terra, sabendo como as mudanças climáticas e a devastação ambiental haviam tornado o solo praticamente inabitável. Catherine não confiava em ninguém, mas ao ver que N e Rick estavam tão desesperados quanto ela, decidiu se unir à dupla. Eles agora formavam uma pequena equipe, cada um trazendo habilidades valiosas para enfrentar os desafios que vinham pela frente. Parágrafo 6. A jornada para o oásis foi marcada por perigos constantes. Enquanto caminhavam por uma estrada cheia de carros abandonados, foram atacados por um bando de saqueadores que sobreviviam roubando outros viajantes. N, Rick e Catherine mal conseguiram escapar com suas vidas, mas perderam a pouca comida e água que tinham. Feridos e cansados, encontraram abrigo em uma pequena caverna, onde passaram a noite planejando sua próxima movimentação. Cada dia que passava sem alimento ou água diminuía suas chances. Parágrafo 7. Enquanto se recuperavam, Catherine explicou que o problema da terra ferida era muito mais profundo do que apenas mudanças climáticas. Ela revelava que o colapso do solo foi intensificado pela ganância humana, a busca insaciável por petróleo, a destruição das florestas para dar lugar a campos de monocultura e, principalmente, os experimentos com o vírus. Esse vírus, criado para ser uma arma biológica, havia saído do controle, espalhando-se entre a população e levando milhões à loucura antes de morrerem. Parágrafo 8. O vírus atacava o cérebro, degenerando lentamente a mente até que a pessoa caísse em um estado de loucura violenta. Aqueles que sobreviveram, como N, Rick e Catherine, eram imunes por pura sorte, mas sabiam que o número de sobreviventes estava diminuindo a cada dia. A terra já não era a mesma, e as mentes doentes que restaram só pioravam a situação, destruindo o pouco que ainda funcionava. Parágrafo 9. Quando finalmente chegaram ao que restava de uma pequena aldeia perto do oásis, eles perceberam que a jornada estava apenas começando. O grupo local, conhecido como os Guardiões do Solo, controlava o oásis com punhos de ferro, negando a entrada de qualquer forasteiro. A liderança era de Hector, um homem cruel que acreditava que apenas alguns escolhidos mereciam os recursos do lugar. Qualquer tentativa de invadir seria punida com a morte. Parágrafo 10.
Anne, Rick e Catherine sabiam que precisavam de um plano. Eles passaram dias observando o oásis à distância, procurando uma maneira de entrar sem serem vistos. Rick, com seu conhecimento em biologia, sugeriu que encontrassem um ponto fraco no solo ao redor das cercas, onde poderiam escavar e entrar discretamente. Mas sabiam que, uma vez dentro, a batalha seria mais perigosa do que qualquer outra que enfrentaram até agora. Parágrafo 11. Enquanto escavavam durante a noite, o grupo foi atacado por um grupo de humanos infectados, suas mentes devastadas pelo vírus. Eles eram rápidos e ferozes, agindo com violência irracional. Anne lutou com todas as suas forças, mas foi Rick quem conseguiu salvar o grupo ao jogar uma das ferramentas improvisadas que eles usavam para cavar, acertando o infectado líder. Ao derrotarem o grupo, perceberam que estavam sendo observados por alguém de dentro do oásis. Parágrafo 12. Um jovem, chamado Thomas, aproximou-se deles ao amanhecer. Ele era um dos trabalhadores do oásis, cansado das regras brutais impostas por Hector. Thomas contou que havia uma pequena resistência crescendo dentro do oásis, formada por aqueles que acreditavam que os recursos deveriam ser compartilhados para ajudar a reconstruir o mundo. Ele ofereceu ajuda, mas alertou que qualquer erro poderia resultar na morte de todos. Parágrafo 13. Decididos a agir, Anne, Rick e Catherine se infiltraram no oásis com a ajuda de Thomas. Lá dentro, descobriram que o solo realmente ainda era fértil, protegido por um complexo sistema de irrigação natural. Era um lugar de abundância em um mundo de escassez, mas também um ambiente controlado pelo medo. Hector mantinha todos sob vigilância constante, eliminando qualquer um que ameaçasse sua liderança. Parágrafo 14. O grupo formou um plano ousado para derrubar Hector e devolver o oásis ao povo. Durante a noite, eles começaram a sabotar as defesas e a mobilizar secretamente os trabalhadores para se rebelarem. A tensão aumentava a cada dia, e eles sabiam que, se falhassem, seriam executados publicamente como exemplo. Mas o que estava em jogo era muito maior do que suas vidas. O futuro da Terra Ferida dependia dessa missão. Parágrafo 15. Na noite decisiva, a rebelião começou. Anne, Rick e Catherine lideraram o ataque às torres de vigilância enquanto Thomas e os outros trabalhadores se revoltaram dentro dos muros. O caos tomou conta do oásis, e Hector, furioso, ordenou que seus guardas matassem todos os rebeldes. Mas o povo, cansado de viver com medo, lutou com coragem. A batalha foi brutal, e muitos perderam suas vidas, mas o grupo de Anne conseguiu dominar os guardas e cercar Hector. Parágrafo 16. Hector foi capturado e levado à praça central. Diante de todos, ele confessou que sabia da devastação do mundo e que controlava o oásis com a promessa de salvar apenas a elite. Suas palavras despertaram uma fúria coletiva, e os sobreviventes o julgaram por seus crimes contra a humanidade. Sem piedade, Hector foi expulso para o deserto, condenado a viver sozinho nas terras áridas. Parágrafo 17. Com Hector derrotado, o grupo finalmente tomou o controle do oásis. Anne, Rick e Catherine se tornaram os novos líderes, mas em vez de governar com medo, decidiram reconstruir o local como um refúgio para todos os que procuravam uma chance de recomeçar. Thomas, agora livre, ajudou a organizar a comunidade, que logo começou a crescer. Parágrafo 18. As semanas se passaram, e o oásis floresceu. Graças ao conhecimento de Rick sobre a natureza e as habilidades de Catherine em engenharia, eles conseguiram expandir as plantações, utilizando técnicas antigas de cultivo que preservavam o solo. A água, antes escassa, agora era distribuída de maneira justa entre todos. A comida voltava a ser uma realidade, e os sorrisos, que há tanto tempo desapareceram, começaram a surgir novamente. Parágrafo 19. No entanto, Anne sabia que a luta não havia acabado. A Terra Ferida ainda era um lugar perigoso, e muitos outros sobreviventes estavam à beira da extinção. Eles precisavam expandir o conhecimento e os recursos do oásis para outras partes do mundo, ou o colapso da humanidade seria irreversível. Assim, com a ajuda de cientistas que restaram, começaram a desenvolver um plano para curar o solo e, quem sabe, restaurar o equilíbrio perdido. Parágrafo 20. Anos se passaram desde que o oásis foi libertado, e a Terra Ferida começou a se transformar lentamente. Os poucos cientistas que sobreviveram ao colapso trabalharam ao lado de Anne, Rick e Catherine para criar métodos de regeneração da Terra. Usando técnicas avançadas e antigas,
eles conseguiram revitalizar pequenas áreas férteis em todo o mundo. Aos poucos, o planeta foi sendo reerguido, e a Terra ferida passou a ser chamada de Nova Era, um novo começo para a humanidade, com lições aprendidas e esperanças renovadas.